acompanhamos novos desdobramentos assustadores em um caso que choca toda a Flórida. Um adolescente é acusado de um ataque brutal e do assassinato da própria meia-irmã, chamada Anna Kepner. Tudo isso teria ocorrido durante as férias em família a bordo de um cruzeiro da Carnival. Timothy Hudson, de 16 anos, agora enfrenta acusações horríveis, acusações tão graves que ele pode ser condenado à prisão perpétua, mas continua em liberdade. Ele não está atrás das grades. Por quê? Vou mostrar o argumento dele, já que o caso está sendo julgado hoje. Os promotores dizem que ele deveria estar preso e é um perigo para todos. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Pessoal, temos muito para abordar neste episódio do On The Case, mas antes quero comentar sobre este aplicativo que é incrível. O Upside oferece cashback em compras diárias, como combustível, supermercado e comida para viagem. É simples, basta baixar o app gratuitamente. Você seleciona uma oferta em um dos mais de 100 mil locais parceiros, depois paga normalmente com seu cartão. Em seguida, você verifica a compra e recebe dinheiro de volta. É só isso, eu já usei. Por exemplo, quando abasteço ou peço comida para a viagem, procuro ofertas no Upside. Depois que gasto, o dinheiro aparece no meu aplicativo. Eu só transfiro direto para minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside ganham em média $254 de volta por ano. Para começar a receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code e use o código promocional OTC para ganhar um bônus extra de 25 centavos por galão no primeiro tanque. Timothy Hudson, de 16 anos, não apareceu hoje quando seu caso tinha audiência marcada em Miami. Este é um vídeo de Timothy Hudson, de 16 anos, entrando no Tribunal Federal de Miami em fevereiro. Naquela época, não sabíamos por que ele estava indo ao tribunal, mas agora sabemos porque ele foi indiciado pelo assassinato de sua meia-irmã, Anna Kepner, e está sendo julgado como adulto. Este é um vídeo, de acordo com repórteres da WTVJ, mostrando jornalistas cercando o adolescente enquanto ele entrava no tribunal. Naquela época, ele foi acusado como menor de idade, então o caso foi mantido em sigilo, mas já não é mais assim. Um repórter naquele dia perguntou diretamente a Hudson: "Você matou sua meia-irmã?" Mas ele não disse nada. Seu advogado o levou embora rapidamente. Agora Hudson é acusado como adulto. A questão é, ainda estão tratando o caso com luvas de pelica? Isso deveria acabar? Em parte, já pararam de tratar o caso com luvas de pelica, mas há críticas de que o caso ainda é tratado como se estivesse no tribunal de menores. Vou falar com um ex-promotor sobre o que acontece aqui em breve. Agora, em vez de comparecer ao tribunal hoje para sua audiência de apresentação pelas acusações de homicídio em primeiro grau e agressão sexual agravada, os advogados de Timothy Hudson apresentaram este documento dispensando seu comparecimento. E você pode ver ali na linha 3, os advogados dele dizem que Timothy está se declarando inocente neste caso. Desde que o corpo de Kepner foi retirado do navio de cruzeiro em Miami, em novembro do ano passado, Timothy Hudson tem vivido com familiares. Atualmente, ele está aos cuidados do tio, segundo documentos judiciais. Promotores defendem mudança, pois ele agora é julgado como adulto. Recebemos o argumento da defesa de Hudson para tentar mantê-lo fora da prisão durante o processo. Comentarei sobre isso em breve. Mas para entender tudo isso que está acontecendo agora, precisamos explicar como chegamos a este ponto. Esta é Anna Kepner. Ela era estudante do último ano do ensino médio em Titusville, Flórida, a 3 horas ao norte de Miami, e estava prestes a se formar. Segundo a família, tinha grandes planos, queria entrar para a Marinha. Ela tinha a esperança de um dia voltar para sua cidade natal como membro das forças de segurança. Em novembro, Anna Kepner viajou com a família em um cruzeiro. Seus avós falaram com a ABC News. Disseram que essa viagem seria uma celebração de uma família recomposta se reunindo. Você tem o pai da Anna, Christopher Kepner, que se casou com uma mulher chamada Chantel Hudson, e ela é a mãe biológica do réu, Timothy Hudson. Agora, Christopher fez algumas declarações fortes na última semana sobre seu enteado e as acusações que ele está enfrentando. Falaremos mais sobre isso em breve. Voltando ao cruzeiro, a família estava no navio da Carnival chamado The Horizon, que durou cerca de uma semana. Ele visitou alguns lugares no Caribe e depois voltaria para Miami. Na véspera do fim do cruzeiro, os avós disseram que Anna não estava bem. Ela voltou cedo à cabine naquela noite, mas na manhã seguinte não foi encontrada. Os avós ouviram um anúncio de emergência médica no alto-falante. Anna, 18 anos, foi encontrada morta em sua cabine, supostamente escondida debaixo de uma cama, coberta por colete salva-vidas e um cobertor.
Este é um vídeo gravado por Sheldon Fox, que é repórter da WSVN-TV em Miami, mostrando o corpo de Anna Kepner sendo retirado do navio e levado para o Instituto Médico Legal. Uma autópsia revelou que Anna Kepner morreu de asfixia mecânica. Alguém supostamente a colocou em um mata-leão e isso a matou. A única outra pessoa que supostamente estava no quarto com Anna naquela noite, e há supostamente um vídeo de vigilância disso, é Timothy Hudson, o irmão postiço de 16 anos entrando naquele quarto. Está sendo alegado que os pais de Anna colocaram Timothy Hudson, Anna Kepner e o irmão de Timothy para ficarem todos na mesma cabine. As autoridades federais ficaram muito quietas sobre esse caso por meses. Obtivemos informações por causa de uma disputa de guarda em um tribunal civil na Flórida, envolvendo a madrasta de Anna e o ex-marido dela, que é o pai biológico de Timothy Hudson. E em uma das audiências, Chantel admitiu que supostamente não deu ao Timothy a medicação que ele precisa para insônia e TDAH. Quanto a isso, ele tem algum diagnóstico? Ele tem TDAH. E há quanto tempo ele foi diagnosticado com TDAH? Há cerca de 3 ou 4 anos. Foi após sua separação do Sr. Hudson, certo? Mais ou menos nessa época, sim. E ele recebe medicação para o TDAH dele? Recebe. E qual medicação ele estava tomando? Por mim, metilfenidato. Você poderia pronunciar isso pra mim? Metilfenidato, eu não sei como se soletra. Tudo bem. O nome comercial é Concerta. Obrigada. E com que frequência ele tomaria esse medicamento? Todas as manhãs. E ele levou o medicamento com ele no cruzeiro? Sim. Ele também toma um comprimido à noite? O mesmo medicamento? Não, é clonidina. Para que serve isso? Insônia. Você guardou os medicamentos? Sim. Você garantiu que ele tomava os remédios diariamente? Ele tomou o comprimido da manhã todos os dias e esqueceu 2 doses da clonidina à noite. Você ficou responsável pela clonidina? Isso sim. Sim, desculpa. O que você quis dizer com ele ter deixado de tomar as doses? O que ocorreu? Ele foi dormir antes de recebê-lo. Ele já estava dormindo. Inclusive naquela noite de quinta-feira? Não, na noite de quinta-feira. Ele não tomou. Eu adormeci antes dele. Só para ter certeza de que entendi, moço. Durante o cruzeiro, ele deixou de tomar o remédio noturno 2 vezes. Em uma das noites foi porque ele adormeceu antes de tomar o remédio. E a outra noite foi na noite anterior? Correto. Eu adormeci antes dele. Ele não tomou o remédio na noite anterior. Sim, ele não tomou antes do incidente. Sim, senhora. Tudo bem, obrigada. Não sabemos se algum desses fatores vai influenciar na defesa de Timothy. Os avós de Anna disseram à ABC News que Timothy afirma não se lembrar de nada do que aconteceu. Eles disseram, abre aspas, nas próprias palavras dele, que ele não se lembra do que aconteceu. Essa é a avó de Anna Kepner falando à ABC News. Os avós dizem que Anna Kepner e Timothy Hudson eram, abre aspas, unha e carne. Mas a família do ex-namorado de Anna disse que ela supostamente tinha medo de Timóteo em uma entrevista ao Inside Edition. Eles disseram que Anna ficava na casa de outras pessoas supostamente só para se afastar de Timothy. Agora, a dinâmica familiar pode ter um grande papel em como esse caso vai se desenrolar. Será julgado no Tribunal Federal para Adultos. Em 10 de março, o governo federal apresentou acusação formal contra Timothy Hudson. Ela foi divulgada e revela que o jovem de 16 anos enfrenta acusações de homicídio em primeiro grau e abuso sexual agravado. Recentemente disseram que não havia sinais de agressão sexual em Kepner, mas conforme a acusação formal, isso não era verdade. A acusação formal alega que Hudson, abre aspas, conscientemente e ilegalmente cometeu ou tentou cometer um assassinato. Isso significa o assassinato intencional, deliberado, malicioso e premeditado de AK, ou seja, ele teria planejado o crime.
não foi um ato impulsivo. A segunda acusação é abuso sexual agravado, e a denúncia alega que Hudson, abre aspas, conscientemente fez com que AK participasse de um ato sexual, e fez isso usando força contra AK. A decisão sobre se este caso continuaria no Tribunal de Menores ou seria transferido para o Tribunal Criminal foi tomada em 10 de abril, quando o juiz ordenou a transferência do caso para a Justiça Criminal e tornou público todo o registro do tribunal. Estamos descobrindo quantas evidências o governo tem. Segundo um documento divulgado, promotores federais entregaram à defesa autópsia, fotografias e radiografias, o relatório completo do médico legista com anotações e a extração do celular de alguém. Acredita-se que seja do pai de Ana 4 vídeos de câmeras corporais do condado de Miami-Dade, de agentes do xerife e cronogramas do FBI criados por um agente especial designado para o caso. As autoridades usaram tecnologia de reconstrução tridimensional da cena do crime para mostrar como o corpo de Kepner foi encontrado na cabine. Diante da gravidade das acusações contra Hudson, por que ele não está preso? Hudson, acusado como menor de idade, foi autorizado pelo tribunal a morar com o tio, onde usa uma tornozeleira eletrônica com GPS. Agora que o caso está na vara criminal, promotores pedem a detenção de Hudson. Os promotores entraram com uma petição dizendo que as regras que permitiram que Hudson não ficasse sob custódia não deveriam mais se aplicar, alegando, abre aspas, que o réu representa perigo para outras pessoas e deve ser mantido em detenção preventiva. Eles continuam dizendo, abre aspas, o réu cometeu os crimes mais graves, chocantes e violadores que uma pessoa pode infligir a outra. Ele cometeu esses crimes contra uma vítima com quem ele aparentemente não tinha conflitos e que ele estava sendo criado para ver como irmã. Além disso, ele cometeu esses crimes sem qualquer aviso prévio. Ele foi capaz de praticar atos tão atrozes, mesmo em um ambiente familiar aparentemente acolhedor. Por fim, o réu atualmente vive em uma casa onde residem crianças menores de idade. Consequentemente, não há garantia de que qualquer tribunal possa ter de que quaisquer condições ou uma combinação de condições seriam suficientes para impedir que o réu represente um perigo para outras pessoas. Assim, o réu deve ser detido. A defesa de Hudson pediu uma audiência com o mesmo juiz que permitiu que ele não fosse preso enquanto respondia por acusações de assassinato no sistema juvenil. A defesa afirma, nos últimos 2 meses ficou claro que há uma combinação de condições que pode ser imposta à liberdade de TH para garantir que ele não represente perigo à comunidade. A defesa diz que Hudson cumpriu todas as regras da ordem de soltura, estabelecidas há mais de 2 meses. O pai de Anna Kepner, Christopher, que também é padrasto de Timothy Hudson, foi direto em seus comentários ao Daily Mail. Christopher diz que Timothy é um perigo para o público e, abre aspas, quero vê-lo em um macacão laranja. Ele afirma que Hudson não mostrou remorso ou pediu desculpas pelo que supostamente fez. Estamos chateados que ele ainda esteja solto. Já se passaram 6 meses e ele já deveria ter sido preso, mas ainda está livre para fazer o que quiser, disse Christopher ao Daily Mail. Ele também disse ao Daily Mail que nem ele nem sua esposa, mãe de Timothy, falaram com Timothy desde que ele ficou sob os cuidados do tio em dezembro. Segundo relatos, ele afirma que Timothy não se lembra do ocorrido. Vamos conversar agora sobre esse caso com o ex-promotor federal e presidente da West Coast Trial Lawyers, Nemo Romani. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Vou começar com uma pergunta direta que muitos têm, como mostram as manchetes. Com base no que Timothy Hudson é acusado, por que até agora ele ainda está solto e não atrás das grades? Essa é uma boa pergunta. E normalmente, se alguém é adulto e está sendo acusado de assassinato, essa pessoa vai ser detida sem direito à fiança. Agora, obviamente, neste caso, Timothy Hudson é e era menor de idade. Agora ele está sendo processado como adulto, mas isso não é algo que pode acontecer automaticamente em um tribunal federal. Um juiz precisa determinar que isso é do interesse da justiça. E o juiz já fez essa determinação. Mas, normalmente, antes disso acontecer, os menores não são detidos porque o sistema de justiça juvenil tem um propósito totalmente diferente. É principalmente para reabilitação. Enquanto, é claro, na justiça para adultos, um dos principais objetivos é punir, mas também proteger a comunidade e garantir que as pessoas não fujam. Por isso, adultos acusados de assassinato e agressão sexual agravada quase sempre aguardam julgamento detidos. E os promotores entraram com uma petição para que essas condições fossem alteradas. Assim, ele seria levado sob custódia. Porque, parafraseando o que os promotores escreveram, quero dizer, ele é acusado de crimes extremamente perigosos.
Eles o acusam de ser um perigo para outras pessoas. Dizem que na situação atual, morando com o tio, há menores de idade na casa. Agora adulto, as coisas mudaram. A defesa afirma que ele cumpriu todas as regras e condições impostas e usa tornozeleira de monitoramento por GPS. Ele está em uma casa sendo cuidado e querem uma audiência. Como funciona esse tipo de audiência agora que ele é julgado como adulto? Essas são audiências de fiança. E nessas audiências, às vezes, a defesa argumenta que o indivíduo que está sob custódia deveria ser liberado. Neste caso, a promotoria argumenta que quem está em liberdade sob fiança e supervisão dos serviços pré-julgamento é assim que funciona no sistema federal. E sempre há uma série de condições, certo? Não possuir armas de fogo, obedecer todas as leis, entregar o passaporte, essas coisas típicas. Mas o que a promotoria vai argumentar é que não existe nenhuma condição ou combinação de condições que garanta a presença do réu no julgamento e assegure a segurança do público durante o andamento do processo. O escritório do procurador dos Estados Unidos na Flórida vai argumentar isso enquanto a defesa vai se opor. Há uma audiência específica para isso. A defesa quer audiência com o juiz que autorizou ele a morar na casa do tio nessas condições. No sistema jurídico, é preciso seguir regras e procedimentos. Não surpreende que ele tenha sido acusado como adulto, já que tem 16 anos e essas são acusações muito graves que ele está enfrentando. Quero dizer, qual é a probabilidade de um juiz dizer, ok, agora que você está sendo julgado como adulto, vamos mantê-lo detido enquanto o caso avança? É bem possível. E, como você disse, realmente depende da jurisdição. Por exemplo, no Tribunal Estadual da Flórida, os promotores não precisam de permissão. Eles podem acusar e processar um jovem de 16 anos como adulto. Mas, neste caso específico, por ser no sistema federal e em certos estados como a Califórnia, normalmente você realmente precisa da aprovação do juiz para processar menores como adultos. É um padrão amorfo, baseado no interesse da justiça. Do mesmo modo, quando se trata de fiança, juízes têm grande discricionariedade. Sabe, há juízes que vão prender preventivamente todo mundo acusado de assassinato, ponto final, ou crimes sexuais muito graves, estupro, como estamos falando aqui, especialmente quando se trata de um assassinato que foi cometido. Realmente não há um argumento claro de legítima defesa ou falta de intenção, certo? Quando você está falando de asfixia, há outros que vão dizer, olha, essa é uma pessoa que eu concordo que deve ser julgada como adulto, mas ainda é menor de idade e era menor quando isso aconteceu. Eu realmente acredito que essa série de condições pode proteger o público e garantir que ele vai comparecer ao tribunal. Então, é uma decisão específica do juiz. Certamente não existe uma solução única para todos, ou, sabe, eu não vou generalizar, porque realmente depende da determinação do juiz responsável pelo caso. E é isso que estamos vendo aqui. Hoje ele seria acusado formalmente e deveria estar no tribunal, mas seus advogados dispensaram sua presença. Eles protocolam o documento que confirma que ele recebeu a acusação. Ele se declara inocente e dispensa estar presente. O que você acha dessa decisão em vez de fazê-lo entrar no tribunal lá em Miami? Você sabe que essas audiências iniciais costumam ser pro forma, certo? O réu quase sempre se declara inocente ou o advogado faz a declaração de inocência em nome dele ou dela. Então não acontece muita coisa. É uma primeira audiência, muitas vezes uma leitura das acusações. Às vezes eles até deixam isso de lado, pois a audiência inicial só notifica o réu sobre as acusações e obtém uma declaração. Geralmente é rápida, durando apenas alguns minutos. Às vezes eles tratam da fiança nessa audiência. Frequentemente, se a audiência for longa e o magistrado receber muitas declarações de culpa ou inocência, eles adiam a audiência de fiança por alguns dias e agendam um horário específico para isso. Como não vamos tratar da fiança hoje e é só uma breve apresentação, seria preciso acordá-lo cedo, trazê-lo ao tribunal, esperar horas para ficar lá por poucos minutos. Os advogados devem ter pensado, é um caso de grande repercussão. Vamos apenas esperar até a audiência de fiança e aí nosso cliente poderá ser visto. O que você acha dessa decisão? Porque ele tem 16 anos e está enfrentando acusações muito graves só sobre a decisão em geral de julgar esse caso na justiça comum e não no sistema juvenil. Bem, essa é a maior decisão do caso, provavelmente até maior do que o júri vai decidir, porque a possibilidade dele, como adulto, é pegar prisão perpétua nessas acusações. Quero dizer, é sério.
Menores de idade não podem receber pena de morte devido a precedentes da Suprema Corte. Mas você sabe, no sistema de menores é bem possível que ele seja solto quando se tornar adulto. Novamente, o objetivo é bem diferente. É para reabilitar e tratar casos no Tribunal de Menores. Raramente você vê indivíduos sendo presos. Fala-se sobre esses campos no Centro de Detenção Juvenil, mas especialmente no âmbito federal, isso não é tão comum. Então, o fato de Hudson estar sendo processado como adulto é provavelmente a decisão mais importante do caso, e isso realmente vai determinar o rumo do futuro dele. Você olha para o que foi relatado e Anna Kepner supostamente foi, submetida com algum tipo de chave de estrangulamento por Timothy Hudson. O corpo dela é encontrado embaixo de uma cama em um camarote, coberto por um cobertor e colete salva-vidas. E você tem o que parece ser o lado da história de Timothy Hudson, segundo membros da família, que é que ele não se lembra do que aconteceu. Mas ele é quem supostamente foi visto pela última vez entrando no quarto junto com Anna Kepner e é o único que sai. À medida que o caso avança, não sei qual será a defesa dele, mas se disser que não lembra e apagou o ocorrido, essa defesa seria forte? Essa é uma defesa muito difícil. Se você está falando sobre inimputabilidade por insanidade mental, é um critério muito rigoroso. Quero dizer, você vê isso em casos de assassinato. Podemos ver isso no caso de Nick Reiner, por exemplo. Mas, se você está analisando defesas em casos de assassinato, elas normalmente se encaixam em uma de 4 categorias. Primeiro, não fui eu. Outra pessoa fez isso. Novamente, será difícil, certo? Imagino que haja evidências em vídeo dos dois entrando e apenas Hudson saindo. Obviamente, provavelmente há evidências de DNA se houve um ato sexual e existe um possível motivo. Então você começa a considerar legítima defesa, certo? Esse é outro argumento que normalmente vemos. Vai ser muito difícil argumentar isso nesse caso. Você tem um garoto contra uma garota e é possível, mas improvável. Então você começa a ver, maneiras de possivelmente negar a intenção. Então você pode dizer que foi um acidente, certo? Veja o caso do Davi. Celeste Rebos afirma que ela morreu de causas naturais, mas também poderia ser homicídio por violenta emoção. Novamente, é muito difícil. Isso não necessariamente se encaixa nos fatos deste caso. Novamente, principalmente em casos de ato sexual e estrangulamento, é difícil alegar falta de intenção. E também há a tese de insanidade mental. A tese de insanidade mental, Chris, exige que o réu realmente seja incapaz de distinguir o certo do errado por causa de uma doença ou transtorno mental. É um critério muito rigoroso. Normalmente, o ônus recai sobre a defesa. E os jurados não gostam desses argumentos. Eles têm sucesso em uma porcentagem muito pequena das vezes. Será um caso difícil de defender pelo mérito. Não estou dizendo que, na fase da sentença, eles não tenham argumentos para atenuação da pena devido à idade dele. Acho que a defesa terá muito trabalho para conseguir uma absolvição ou até um júri sem veredito. Já se passaram 6 meses desde que Anna Kepner foi supostamente assassinada neste navio de cruzeiro da Carnival. E, especialmente falando sobre o possível estado mental dele, eu representei a mãe dele em uma situação civil, envolvendo o divórcio dela e a guarda de um dos filhos, que era Timothy Hudson. Ela comentou sobre supostamente não ter dado a ele remédios para TDAH e insônia naquela noite. Mas até que ponto? Nos últimos meses, é provável que os investigadores tenham analisado o estado mental dele ou tido a oportunidade de avaliar Timothy Hudson antes, de os promotores federais decidirem apresentar acusações graves contra ele. Sim, quero dizer, isso é algo sério. Então, seja você a acusação ou a defesa, isso é algo que você precisa investigar. Porque, no mínimo, isso vai ser relevante na sentença, mas pode até ser relevante durante a fase do julgamento com o júri do caso, dependendo se chega a esse nível de insanidade ou se realmente anula a intenção. Agora, obviamente, veja, saúde mental é algo muito real. As pessoas normalmente não abusam sexualmente de seus irmãos ou irmãos postiços e os matam, certo? E, novamente, eu volto ao caso Reiner. Quero dizer, há algumas coisas semelhantes sendo divulgadas na mídia nesse caso. Alguém não está tomando seus remédios de novo, mas isso não é necessariamente uma defesa legal e não impede que seja culpado, a menos que realmente não saiba o que faz. Mas
Novamente, isso pode ser algo levantado como um fator na sentença para mostrar que, veja, isso não foi um ato intencional. Aqui está alguém que não se lembra. Aqui está alguém que não estava tomando seus remédios. Aqui está alguém que é menor de idade. Não estou dizendo que necessariamente concordo com tudo isso, mas dá para prever como a defesa vai agir aqui para argumentar: olha, essa é uma pessoa que merece uma chance. Não em um futuro próximo, mas talvez depois de cumprir décadas em uma prisão federal. Em algum momento da vida adulta dele, ele deveria ter a oportunidade de voltar para a população carcerária geral se conseguir controlar esses problemas de saúde mental. E quando se trata disso, ainda temos um longo caminho pela frente. Ele se declarou inocente. Tudo isso são apenas alegações neste momento. Ele pode muito bem ter uma defesa forte que a gente não conhece e que pode explicar muita coisa disso. Mas dito isso, ele tem 16 anos, ele enfrenta acusações que podem levá-lo à prisão perpétua. Quero dizer, se ele for considerado culpado e receber uma sentença assim, como o sistema federal lida com alguém de 16 anos que iria para uma situação em uma prisão federal que seria incrivelmente perigosa, tenho certeza? Sim, Chris, ótima pergunta. Alguém como ele precisaria ser isolado dos adultos. Então, quando você tem um réu de alto perfil ou um réu menor de idade, novamente, nosso Departamento Federal de Prisões não está preparado para encarcerar pessoas que são menores de idade. Não há muitos desses casos, muitas dessas pessoas nas prisões federais. Então, você precisa protegê-lo de outros detentos que são adultos, que podem ser perigosos. Esse é um dos trabalhos do Departamento Federal de Prisões. Então, obviamente, eles separam as pessoas com base no sexo, mas também separam com base no risco para o detento e também no risco que o detento representa para outras pessoas na população geral. Aqui está alguém que não pode estar na população geral devido à idade. Ainda falta muito para chegarmos a esse ponto. Mas com certeza é um avanço aqui. Ele se declarou não culpado. Vamos ver o que acontece a seguir. Nima Romani, ex-promotor federal e presidente da West Coast Trial Lawyers. Sempre ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigado por me receber, Chris. Tenho certeza de que vamos acompanhar isso por muito tempo. Isso é tudo para o On The Case do Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga a gente no Spotify. Você também pode nos assistir no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.